e a cirurgia bariátrica ainda é vista por muita gente como um atalho para emagrecer. Mas será que é só isso mesmo? Quem pode fazer? Quais são os riscos? E, principalmente, como a vida acontece depois da cirurgia? Para esclarecer essas dúvidas, a gente conversa agora com o cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica, o Dr. João Baroncelo, que está com a gente aqui no estúdio. João, muito obrigada pela visita, para a gente poder conversar sobre cirurgia bariátrica. Até comentei antes que eu tenho muitas curiosidades, né? Porque a gente sabe que estamos na era aí do emagrecimento, as pessoas querendo um novo estilo de vida e ainda existe a cirurgia bariátrica, que é algo que pode ajudar as pessoas, né? Muitos mitos, muitas verdades que o pessoal acaba falando. Você é especialista, vai poder contar pra gente, principalmente, qual que é o momento mais indicado para a pessoa fazer a cirurgia bariátrica. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar podendo participar e ter conversado desse assunto tão importante, que é uma pandemia mundial que acomete mais de 60% da população brasileira, sendo que 31% desses são considerados obesos. Então, a cirurgia bariátrica veio de encontro para combater, é a melhor ferramenta que existe no momento. Apesar das canetas emagrecedoras, continua sendo a melhor ferramenta no combate à obesidade mórbida. Mas, claro, não é simplesmente, eu sempre falo para meus pacientes, não é simplesmente ir fazer a cirurgia. Tem que ter toda uma equipe multidisciplinar para que tenha sucesso na cirurgia bariátrica. Todo um acompanhamento por trás disso, né? Eu digo isso porque eu, às vezes, dou uma estudada, uma analisada sobre isso. Inclusive, estudos recentes mostram que as pessoas, antigamente, tinha aquele negócio, você tem que estar acima de tal peso para fazer a cirurgia bariátrica. Existe isso ainda? Precisa estar acima? Ou diabetes, hipertensão, essas coisas podem fazer com que a pessoa escolha a cirurgia bariátrica também? Isso, ainda continua sendo, desde a década de 90, o IMC, o Índice de Massa Corporal, que é um dos parâmetros que a gente usa para partir para a cirurgia. Então, índice de massa corporal acima de 40 kg por metro quadrado, e a gente pega o peso, dividido pela altura, vezes a altura, vai dar um número. Ou a pessoa que está dentro do seu peso ideal, ela está entre 18,5 e 25. Quando tem acima, aí vai aumentando gradativamente. Sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, que é a obesidade mórbida, que eu falei, essas têm indicação clássica para fazer cirurgia. Assim como também pacientes que têm obesidade grau 2, isso é índice de massa corporal acima de 35, associado a alguma comorbidade que você citou, hipertensão, diabetes, apneia do sono e assim por diante. Então, quando tem essas doenças associadas, já tem. Mas tem, isso, como eu falei, começou na década de 90, mas mudaram, saiu uma resolução o ano passado, 24, 29, que mudou um pouco, ampliou a gama de indicações cirúrgicas. Então, hoje pode se indicar também cirurgias em obesidade grau 1, isso é, com índice de massa corporal acima de 30, desde que tenham associado algumas doenças que eu acabei de citar. Além disso, gordura no fígado acentuado, ou então uma doença do refluxo importante. Então, isso você parte para isso aí. Então, mudaram. Claro que os convênios estão se adaptando ainda, é uma questão de tempo, para que eles consigam aceitar essas novas determinações do Conselho Federal de Medicina. E vamos para alguns mitos e verdades. Depois que a pessoa faz, né, ela buscou, fez a cirurgia bariátrica, o estômago pode voltar ao normal? Não, ela nunca volta ao tamanho original. Ele pode ter pequenas dilatações, mas nunca será suficiente para dar uma... as pessoas não podem dizer que eu engordei porque o estômago... Não, ele aumenta discretamente, mas não vai ter repercussão no aumento do peso. Então, por isso é importante as pessoas, às vezes, não colocarem culpa no estômago, que tem uma discreta dilatação, mas é muito mais no desleixo, às vezes não seguia as regras, quando passou aquele momento eufórico do emagrecimento, quando passou aquele momento eufórico de se cuidar para a dieta. Então, isso é o principal fator. A pessoa pode voltar a engordar. Eu falava, as pessoas podem automaticamente, se não se cuidarem, não adianta só fazer a bariátrica e não se cuidar. É o que a gente fala sobre qualquer dieta hoje em dia, né? Que está tudo muito alto. Doutor, alguma rede social que o pessoal pode ver os seus conteúdos, tirar dúvidas e tudo mais, pode passar para o pessoal de casa? Tem na minha clínica, né? Então, que eu trato além da obesidade, outras doenças relacionadas ao aparelho digestivo, sempre estou à disposição para que
a gente possa trazer e ajudar essas pessoas. Então, olha só, a gente vai conversar mais ainda daqui uns dias sobre a cirurgia bariátrica. Temos bastante assunto ainda para falar, doutor. Muito obrigada pelas todas as suas dúvidas que você esclareceu.